Flávio Dino. É, até porque esse assunto que a gente estava falando das manifestações e o assunto do Flávio Dino, eles estão ligados, né? A revolta do povo e, e a nomeação do Flávio Dino e do Paulo Gonet são a mesma coisa, são o mesmo assunto, né? Porque, no fundo, é todo mundo da mesma turma. A mesma turma, é a mesma galerinha, é a mesma turminha do barulho. É a turma do Gilmar. Vocês têm que olhar, ver essa imagem que está circulando. Vou botar aqui no Twitter. Vou ver se eu consigo botar ela maior aqui na tela. Tá bom assim. Vamos. Só para vocês verem. Acho que aqui vai dar para ver melhor. Isso é do tal do IDP, que era o instituto lá do Gilmar Mendes. E aí você olha em 2011, nessa data, com a presença do senhor excelentíssimo presidente, vice-presidente da República, Michel Temer, iniciam-se as atividades de graduação da Escola de Direito de Brasília. Imagina uma escola de direito com esta turma. Gilmar Mendes é o fundador e o Paulo Gustavo Gonet Branco, esse que estão sendo indicado para a PGR. O diretor da escola é quem? É o Flávio Dino. O diretor da escola é o Flávio Dino. Aliás, eu botei no Twitter, sigam o meu Twitter, peço àqueles que possam seguir o meu Twitter. O diretor da escola é o Flávio Dino. Ninguém menos do que o Flávio Dino. Então você tem... Não, antes. Aí você abre a próxima notícia. Qual é a próxima notícia? Essa notícia está no meu locals.com. Todas as notícias que eu coloco aqui de um modo geral estão no meu locals.com. Está aqui, tudo em casa. Nome indicado por Lula para a PGR com bênção do STF é ex-sócio de Gilmar Mendes. Olha lá, ex-sócio de Gilmar no IDP, esse que a gente viu agora. Gonet vendeu a sua parte no negócio ao filho do Gilmar Mendes por 12 milhões de reais. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim em sua coluna no jornal O Globo, houve uma movimentação significativa envolvendo Paulo Gonet, ex-sócio de Gilmar Mendes, no renomado Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Paulo Gonet, que ajudou a fundar o IDP junto com Gilmar Mendes, desfez a sua sociedade na instituição educacional em agosto de 2017, vendendo a sua parte para Francisco Mendes, filho de Gilmar, em uma negociação que gerou em torno de 12 milhões. O desdobramento financeiro se destaca pelo empréstimo concedido pelo Bradesco ao IDP no mesmo dia da venda das cotas, no total de 26 milhões. De acordo com a reportagem do jornalista Felipe Coutinho, datada de outubro de 2017, o empréstimo chamou a atenção pelas condições vantajosas, com taxas de juros significativamente inferiores às médias de mercado daquele momento, indicando uma taxa pela metade do usualmente aplicado pelo banco. Essa é a notícia. Aí você começa a olhar e conectar com o assunto anterior, porque vocês entendem, quando a gente fala de establishment, é exatamente disso que a gente está falando? É exatamente disso. São as pessoas que detêm o poder e decidem o rumo das coisas. Entre eles é uma patotinha. E aí todo mundo sai feliz. Essa é a turma que o Gilmar Mendes convida para os eventos na Europa. Aquele evento, lembra aquele evento onde o governador Tarcísio foi? Chamar eles lá de grandes juristas, guardiães da Constituição. Na semana que esses caras estavam tornando o padrinho político dele inelegível, na semana que o establishment estava fazendo a Gilmar Palusa, estava tornando o Bolsonaro inelegível. Num evento com um bando de advogado lobista, com os escritórios dos parentes dos ministros,
Eu sei quem vocês são. Vocês sabem quem eu sou, eu sei quem vocês são. Tá tudo. Vocês não têm noção da podridão. Eu tenho alguns amigos conhecidos que foram lá. É tudo escancarado. É a feira do lobby do establishment. E é contra isso aí, esse establishment, é contra isso que a direita, que se chama de direita, na sua forma nacional, populista atual, é contra isso que a gente briga. É Lula. Olha o evento, olha o Michel Temer indo no evento do Gilmar com o Paulo Gonet, com o Dino, aí Lula, PT, Alexandre de Moraes, Fernando Henrique, Dória, Barroso, Bradesco, Fiesp, Rede Globo, Estadão, Rodrigo Pacheco, Folha, Faria Lima. É tudo a mesma bosta. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Um chupa o outro. Todo mundo sai feliz, todo mundo junto nos institutos, ninguém solta a mão de ninguém. E se você está fora da panelinha, se você tiver um mínimo de dignidade, se você não quiser andar com essa gente, o que acontece com você? É o inferno, é o ostracismo. Boa parte das estratégias da esquerda são cenoura e chicote, ou cenoura e cacetete, né? O carrot and o stick. Então, se você tá ali dentro, porra, você tá ali, cara, você, pô, amigão, seus processos não andam, pô, tá tudo, chega no STF, tá tudo resolvido, pô, vou te indicar aqui a advogada, ela é sobrinha do ministro tal, pô, olha aqui, ó, isso aqui é a afilhada, isso aqui é esposa, e aí teu processo resolve. Pô, consegue tudo, um milagre. Não seja da patota. Você não é nem recebido. E se for contra a patota, se for contra a turma, seja contra a turma para ver o que acontece. Bom, eu digo para vocês o que acontece: é passaporte cancelado, é conta bancária bloqueada, é não ter acesso ao processo. É contra isso, é contra vocês que a gente protesta. Não é discurso do ódio, embora essa patotinha, isso seja odioso. Tem divergências entre essa turminha? Tem divergência entre o Gilmar e o Flávio Dino? Pode ter um pouquinho, uma diferença, porque esses caras não têm convicções. O Gilmar Mendes é um cara brilhante. O Gilmar Mendes é brilhante. Ele é um dos caras mais preparados que a gente tem lá no STF. Só que ele não tem convicções. Todas as críticas que o Gilmar Mendes fazia à Lava Jato eram corretas. Só que hoje ele é o algoz, o garantista, é o anti-garantia hoje, é o algoz, é o punitivista, de bolsonarista, aspas. Então eles não têm convicções, eles falam aquilo que beneficia eles. Por isso você fala do Alexandre num lado, e depois, hoje ele fala totalmente diferente, o Gilmar escreve um troço no livro, e depois escreve um troço, executa algo totalmente diferente. Entendeu? Então, o que eles têm entre eles? Eles têm disputas. Disputas de espaço, porque os recursos, eles são finitos. Então, às vezes, para dar um, você desagrada outro. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Não tinha programado falar disso, mas vou contar para vocês. Quando eu fui assessor de político, um dos lugares que eu trabalhei foi na Secretaria de Estado
do governo do Rio, e de esporte. E a gente tinha a Suderj. E a Suderj tinha, para cada jogo no Maracanã, mais de 2.000 ingressos de cortesia. E tinha um cara lá, que era muito próximo do secretário, na época, Eduardo Paz. Esse cara, ele era só. Ele tinha um poder enorme, porque ele decidia quem que ia ganhar tribuna, quem que ia ganhar cadeira, quem que ia ganhar não sei o quê. E um dia eu falei assim, pô, mas isso aqui é uma beleza, né? Porque você consegue fazer média com um monte de gente. E aí eles me falaram assim, não, isso aqui é uma desgraça. Porque os pedidos que chegam aqui são de 20 tribunas, 20, e eu não tenho. Eu não consigo atender todo mundo. Então toda semana eu deixo alguém insatisfeito. E, por exemplo, né, com todo o poder, com tudo que tem para distribuir, você só tem uma vaga no STF. E ela não foi para o Rodrigo Pacheco, que era quem era o candidato do Dino, do Alexandre e do Gilmar e companhia, do establishment ali. O candidato era o Pacheco no ano passado. Então, agora eles entram em disputa por espaço. Não é porque o Pacheco viu a luz e enxergou Jesus. Você tem, por exemplo, o Flávio Dino crescendo muito dentro do PT, está se tornando muito poderoso, está mordendo pedaços que outros queriam do bolo. E de comer bolo, porra. Tem uma coisa que o Flávio Dino claramente entende, você consegue ver na cara dele, é de comer bolo. Então tem uma ala enorme do PT que não gosta do Flávio Dino. O Dino é conhecido, por exemplo, por usar as forças policiais que estão a serviço dele como força política. Bom, isso é uma coisa que já fez isso, inclusive, contra alguém que ele. Pessoas que hoje ele precisa no Senado. Né? E é por isso que eu digo para vocês que a nomeação dele não está certa. Eu conversei com vários senadores, conversei com gente até do governo Lula. Sim, eu gosto de manter uma boa interlocução. Eu tenho amigos, porque a vida não se resume à política, então eu tenho amigos até no governo Lula. E eu ouvi histórias interessantes, gente próxima, gente boa, dizendo que a estratégia do Lula foi meio que ao indicar o Flávio Dino, porque até 2 semanas atrás, até semana passada, talvez, o Flávio Dino já estava meio que descartado. Tinha naufragado a candidatura dele, a indicação dele. Né? Então o Lula mandou esse se colar, colou, porque quando ele indicou o Dino, ele atendeu um pedido dos poderosos do STF, esses aí que vocês estão vendo juntos, da turma do Gilmar. Esses caras, com isso o Lula reduz um pouco daquele clima de cocô que estava na semana passada, com o voto do Jacques Wagner, a PEC, as ameaças do Gilmar Mendes, via recadinho para jornalista da Globo News. Aquele clima horroroso quando o Lula indica o candidato deles, ele ameniza os candidatos deles, ele ameniza isso. E o Lula sabe que precisa do poder do Supremo Tribunal Federal, que ele não tem força para brigar com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é muito mais forte do que o Lula. E é por isso que o nosso inimigo é muito mais o Supremo Tribunal Federal do que o Lula. Porque foi o Supremo Tribunal Federal que, nas palavras do próprio Supremo Tribunal Federal, através de levaram Lula ao poder. Eles é que derrotaram o bolsonarismo. Nas palavras deles. Por isso que. Poxa, cadê? Vocês só estão no poder por nossa causa. É por isso que o Lula agora está cogitando botar o Lewandowski para o Ministério da Justiça no lugar do Dino. O Dino no STF ele é o candidato do Gilmar, como a gente viu aqui, mas é também o candidato do Barroso, do Xandão, e eles deixaram claro isso no Twitter. Agora, será que o Dino é o candidato do Pacheco? Será que ele é o candidato do Alcolumbre? Vocês não têm ideia do poder que o Davi Alcolumbre tem, não é só porque é presidente da CCJ, não. Dizem que hoje, tem gente que diz que hoje o Alcolumbre manda mais no Senado do que o Pacheco, que é meio rei morto, rei posto.
Será que o Dino é o candidato ao Alcolumbre? Para mim, vai ser o decisor. Será que ele é o candidato do PMDB? Eu não sei, eu ainda não sei. Mas esses são os caras que decidem. E vão decidir no voto secreto. O que é bom nesse caso, porque eles podem prometer e não cumprir. Eles podem prometer e não cumprir. Nesse caso é bom. Mas, caso o nome do Dino não passe, o Lula resolve um problema político, se livrando de alguém que, como eu disse, guloso, come um pedaço muito grande do bolo. Tem gente. Eu ainda fiz a pergunta à pessoa que eu conversei e falei assim, mas. Ele falou assim: o Lula se livra de um adversário. Eu falei, mas o Dino é adversário do Lula? E a pessoa respondeu: no PT, com certeza. Então, se não passa, o Lula atende e coloca na conta do Dino, que sai enfraquecido. Em seguida, o Lula coloca um nome mais palatável, como se fosse um Bessias da vida, que aí passa como se fosse um remédio realmente mais palatável mesmo. E talvez o Bessias não fosse passar antes, fosse enfrentar resistência, mas depois do Dino, qualquer um passa a ser visto como uma solução intermediária. Depois do Vingador, né? É meio que o bode que você tira da sala. Porque se o Dino passar, é sinal que qualquer um passa. O nome do Dino é o nome que nós temos mais chance de derrubar. Não pelo notável saber jurídico, que obviamente ele tem para os padrões brasileiros, ele foi juiz, foi presidente da AJUF, eu acho, e tal. Isso ele tem. Eu acho que bater nisso é perda de tempo, só enfraquece. Você é tão forte quanto o seu argumento mais fraco. O que ele não tem é a tal da conduta ilibada que o artigo 101 da Constituição estabelece como condição necessária. Ilibado, né? Ilibado, como diz o Capitão Nascimento, do latim, né? Ilibatus. Ilibatus é aquilo que não foi tocado. Então, para você ter uma conduta ilibada, nada tem que ter tocado a sua reputação. Ela tem que ser cristalina, acima de qualquer suspeita. E aí, meu amigo, nenhum comunista convicto, como ele diz, tem reputação ilibada. Sujeito que defende a ideologia que matou mais gente na história da humanidade. O nazista pode ter reputação ilibada? Não, o nazista não pode ter reputação ilibada. Nem comunista, menos ainda. Né? Um sujeito não pode ter uma reputação ilibada e ter acusação de superfaturamento de respirador no meio da pandemia, que vitimou milhões de brasileiros. Nego morrendo de falta de ar e o cara superfaturando, não entregando o respirador. A suspeita que tem sobre ele. O sujeito não pode ter a reputação ilibada e ter fama de usar a polícia, seja a PM quanto a Gestapo, para perseguir opositores políticos. O sujeito, para ter reputação ilibada, ele não pode ter sumido com os vídeos do evento que o próprio classifica como uma tentativa de golpe. Onde ele é suspeito. O suspeito não pode ter a conduta ilibada e ser suspeito de ter deixado o 8 de janeiro acontecer de propósito. Ora, o Flávio Dino tem um indiciamento pedido pelo excelente relatório paralelo que a oposição fez na CPI do 8 de janeiro. O indiciamento dele é pedido lá por atos ilegais e omissões. Isso não é conduta ilibada. Sujeito para ter reputação ilibada não pode desrespeitar o Congresso, faltando quando é convocado. Sujeito para ter reputação ilibada não pode entrar passeando no complexo da Maré dominado pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Sujeito para ter reputação ilibada não pode ter recebido no ministério que ele comanda a dama do tráfico do Amazonas do Comando Vermelho, convidada com dinheiro público. E eu posso ficar aqui falando sobre o Dino, mas quem vai ter que falar essas coisas são os senadores na sabatina. E o que o povo, o que nós podemos fazer? Não dá para fazer como alguns estão fazendo. Já era, já passou.
Porra, esse é o pensamento que mais me irrita. Pensamento de gente derrotada. O que mais tem é isso. Gente que fica gritando: "Ai, já era". Puta, mas se dependesse dessas pessoas, a situação seria tão pior no Brasil e no mundo. Eles são o contrário das pessoas que estavam na Paulista nesse domingo. E acreditem, a situação no Brasil pode ser muito pior. O inferno é um poço sem fundo. De quem que eu gosto? Não gosto dessas pessoas, eu gosto dos que já estão realizando um abaixo-assinado, que já está com centenas de milhares de pessoas contra o Dino, e eu quero que chegue a milhões. Eu gosto do povo que foi às ruas no domingo. Eu gosto do povo que entra lá no site, que fica enchendo o saco, ligando para senador. Pô, tem o telefone do gabinete dos caras. Enchem o saco, pô. Ocupem as linhas o dia inteiro. Deixem o telefone dos caras, o gabinete dos caras sem telefone. De tanto que eles fiquem atendendo ligação, falando: nossa, se tu votar contra o Flávio Dino, eu quero manifestação pública do seu voto. Cobra. Vai lá. Qualquer post que esses caras fizerem. Senador, vai votar a favor ou contra o Flávio Dino? Quero sua. Entupam. E não só eles, deputados, prefeitos e vereadores, porque esses caras estão preocupados, muitos deles, com as eleições para prefeito, que são daqui a menos de um ano. Então, esse é o papel agora. Pressão. Pressão. Tem pouco mais de 2 semanas aí. Não aceitem, esperneiem. Eu volto a dizer, se nós tivéssemos voltado às ruas antes, nós não estaríamos nessa situação. A gente está nessa situação porque a gente estava cabisbaixo, amedrontado, mas não está perdido. Essa semana é meio morta no Senado, o Pacheco viajando, etc. Eu ainda estou pegando detalhes de como é que está o clima lá. Mas na semana que vem a gente vai ter uma radiografia melhor. O Pacheco diz que isso deve acontecer até o dia 15. Mas há sim, eu afirmo a vocês, uma chance real do nome do Dino não ser aprovado. É claro que é mais provável que seja aprovado, não vou mentir para vocês. Mas há chance. Há chance. Depende bastante de vocês e do tamanho da revolta que vocês vão expressar nas próximas semanas. 30 votos contra ele já tem. Precisa de mais 11. Precisa de mais 11. 11 de 51. E se passar, meus amigos, a gente tem que ser meio que Estado de Israel aqui. Todas as guerras são a última. E a gente vai impedindo catástrofe atrás de catástrofe. E já impedimos algumas. Mesmo calados aqui, amedrontados. Porque se passasse o dia não passar, que Deus tenha misericórdia de nós. É um cara que não tem a menor vergonha em dizer que liberdade de expressão é uma falcatrua. É um cara que se assume comunista. Porque o Barroso se assume progressista. O ministro mais ideológico que nós temos no STF. Que não deixa de ser um sabor de comunismo. Mas o outro não. O outro anda com foice e martelo. Com boinazinha. É comunista mesmo. Orgulhoso, convicto. Rindo. Eu sou um comunista. Imagina alguém defender abertamente uma ideologia que matou milhões de pessoas. Esse é o Flávio Dino. Vocês querem um cara desse no Supremo Tribunal Federal? Ah, não, Paulo, mas já era. Somos nós contra o establishment. Somos nós contra esses caras. E, pô, claro que o Paulo Gonet é uma porcaria também, mas assim, é menos mal. Não é o foco do problema atual. Ah, mas Paulo, nunca o Senado rejeitou, etc. Pô, gente, até 20 anos atrás, até 15 anos atrás, nomeação para ministro nem era uma coisa importante no Brasil, passou a ser agora. A política mundial está mudando. A política mundial inteira é diferente. Você vê nos Estados Unidos as batalhas que são para aprovação.
Nós temos que ao menos espernear para que eles não. Esse foi o grande erro da história. E falo aqui nominalmente, porque conversei com ele, o senador Flávio Bolsonaro. Ah, não, o Zanin não é tão ruim, não sei o que. Eu falo, ó, onde passa boi, passa boiada. Se vocês estão topando nomear o advogado do cara pro STF, eles vão entender que passa qualquer coisa. Se criar pelo menos dificuldade, os caras, opa, vamos tirar o pé, vamos ter que achar um nome que compõe. Que foi o que eles fizeram com o Bolsonaro. Bolsonaro indicou André Mendonça. André Mendonça ainda foi uma história um pouco diferente, mas também ele. E o Nunes Marques, porque a esquerda falava, ó, a gente vai tornar um inferno. Não tinha essa história de, não, pô, o nome, André Mendonça é menos pior. Não, eles tentavam um pau em cima do cara. Então a gente não pode caminhar numa. A gente não pode não aprender a jogar o jogo. Se passar, tem que ser por um triz. E vocês têm que cobrar a manifestação dos senadores. Eu estou falando isso. E não dá tempo, eu acho que não vai ter uma manifestação de rua antes disso. Mas volto a dizer, se tivéssemos feito manifestações lá atrás, a gente não teria nem chegado a esse ponto. Nem chegado a esse ponto. E você, quando eu falo de establishment, eu citei aqui alguns nomes do establishment, mas você tem que pensar que isso é um braço de algo que é mundial. Não é à toa que Barroso e Gilmar estão sempre nos eventos internacionais. Não é à toa que os caras vêm aqui para Harvard, que vêm aqui para Brasil Week, que vêm aqui para evento do LEAD, e aí encontra Michael Bloomberg, encontra o cara do Partido Democrata de não sei aonde, foro das cidades e não sei o que. Por que você acha que é isso? Existe uma conexão internacional. Existe uma conexão. Quando eu falei, ninguém solta a mão de ninguém, esses caras todos se beneficiam também. São esses caras que acabam financiando as causas de esquerda no Brasil. Ou vocês não sabem que a Open Society financia tantas causas? Ou vocês não sabem que o governo Biden garantiu a eleição do Lula? São as conexões globais. E essa diferença, essa visão de mundo de establishment contra o povo, essa é a visão que você precisa entender nesse momento. Quando eu lanço um curso chamado O Fim da América e do Mundo como Conhecemos, não é para falar de política americana. Eu fico brabo quando alguém diz, é um curso de política americana. Eu falo, pô, não. É um curso de política. Eu só utilizo a política americana para explicar a origem dos problemas que a gente está vivendo aqui. Porque as coisas boas, a forma de governo democrático, republicano que nós temos, todos os valores de liberdade que nós sabemos, o direito natural, etc., tudo isso vem dos Estados Unidos. Pô, maravilha. Sociedade mais livre, mais próspera e mais justa que nós tivemos até hoje. Mas como que as coisas chegaram a... Como que as coisas se tornaram tão boas e o que fez as coisas, o que tem feito as coisas se tornarem tão ruins? Num dos vídeos que eu coloco aqui para vocês, eu mostro. A gente tinha, num dado momento no mundo, Margaret Thatcher no Reino Unido, na época que o Reino Unido ainda era o Reino Unido, nós tínhamos Ronald Reagan, nós tínhamos ao mesmo tempo, tá? João Figueiredo no Brasil e Papa João Paulo II. Porra, olha o estado que a gente está hoje. O que aconteceu? Vocês acham que isso o povo mandava, ninguém ouvia falar em Supremo Tribunal Federal. Por que hoje a gente tem que ouvir? Porque o que aconteceu foi que o establishment, esses caras da fotinho do Gilmar Mendes, esses caras que se encontram internacionalmente, eles perceberam que tomar o poder era diferente de ganhar as eleições. E que mais importante do que ter as eleições era dominar, por exemplo, a burocracia, o que se chama de deep state, os burocratas não eleitos.
Esses caras que mandam enormemente, mandam muito, mas a gente não tem nenhum poder sobre eles com o voto. Então você tem o processo democrático, é um processo difícil. Pô, você vai lá, passa uma lei, a lei, pô, tem que passar pelas comissões, aí você chega, votação, puta, vai para o Senado, modifica no Senado, volta, aí tem que mandar para a sanção presidencial, aí depois tem que regulamentar a lei. Puta, um puta processo, você tem que controlar muita coisa, e foi feito para isso. Foi feito para que um grupo de poderosos não pudesse entrar num conchavo e determinar o que vai acontecer. Só que a esquerda global percebeu que, bom, eleições não dá mais para a gente ganhar, porque tem esse diabo dessa internet e a gente perdeu o monopólio da fala quando a gente controlava a mídia, e essas pessoas estão vendo que tem um grupo que está se beneficiando enquanto elas estão tomando na tarraqueta. Bom, então o que a gente precisa fazer? Bom, duas coisas. Calar essas pessoas através da censura da internet e controlar aquilo que está fora desse processo. Então, pô, para que eu vou aprovar a legalização de droga, não sei o que, mudar a legislação? Nada. Porra, a canetada do Supremo Tribunal Federal resolve. Quer fazer eugenia e controle populacional e sacrificar bebê a Moloque? Não tem problema. Para que aprovar a lei de aborto? Nunca esse troço vai passar no Brasil. Caneta do Supremo Tribunal Federal. Fora as decisões de juízes em primeira instância. Quantos não são financiados por ONGs do Jorge Soros que dizem que a guerra contra as drogas é uma perda de tempo, que os traficantes são vítimas da sociedade? Então a pessoa que fica vendo o varejinho da política e acha que eleição é que resolve as coisas, você está anos, luz, atrás de um cara como o Zé Dirceu que diz que tomar o poder é diferente de ganhar as eleições. É exatamente isso que o Olavo disse na última entrevista que fez em vida, para mim, no Conservatório, para os meus colegas do Conservatório, onde ele disse, antes do Bolsonaro, antes das eleições, muito antes, ele falou, a gente já perdeu. Por que já perdeu? Porque os caras estão jogando, esse sim, o xadrez 4D. Enquanto a gente está preocupado achando que, não, porque tem muita gente, quando o mito vai no aeroporto, então a gente vai ganhar a eleição, mesmo que tenha fraude. Porra, não tem comparação. Os caras estão controlando todos os veículos de mídia, enquanto as pessoas que estão em casa falam, eu não vou dar dinheiro para esse jornalista, não, porque eu já estou dando para esse aqui, e não sei o quê, então, pô, eu não vou dar, não. Não é importante. Ele é rico, ele que se... Enquanto os caras estão vendendo participação na faculdade por 12 milhões e recebendo empréstimo de 26 do Bradesco com condições vantajosas. E eu peço para as pessoas estudarem, e as pessoas nem sempre estudam. Eu estou oferecendo, nesse momento, eu ofereço 2 turmas por ano, uma formação completa para você que não... Paulo, eu não sei por onde começar. Eu falo, eu estou te explicando. Eu vou te dar o caminho das pedras inteiro para você entender o tabuleiro político mundial. Em aulas gravadas, quase 40 aulas gravadas em estúdio. Eu vou trazer os melhores professores do mundo, gente que você nunca teria acesso na sua vida. Eu vou trazer jornalista do correspondente na Casa Branca do The New York Post. Eu vou trazer o cara que é consultor do Pentágono. Eu vou trazer consultor do Departamento de Defesa, consultor de geopolítica do Donald Trump, cara da Heritage Foundation. Essas pessoas, para elas te explicarem o que está acontecendo no mundo. E aí você vai entender o que está acontecendo no Brasil, porque senão você fica achando que o Brasil, que o Flávio Dino é um problema pontual. E aí eu estou mostrando para você, não, o Flávio Dino é um conchavo, é um comparsa do establishment desde 2012. Entende contra o quê? E por que a pressão popular faz diferença? Mas você só vai saber exercer a pressão popular se você souber do que você está falando. As pessoas querem xingar no Twitter, querem se manifestar, mas não têm ideia das coisas. Eu estou te dando um intensivão para a prova, para a vida, para você tomar suas decisões de forma melhor, para você saber quando que é para investir, quando que não é para investir, no que você vai fazer, para onde você vai, o que você vai fazer para proteger a tua família. Tuas filhas estão sofrendo coisas na escola, seus filhos, eu falo filhas porque eu tenho filhas, que você nem imagina. A mídia está destruindo, a mídia,
para você entender o nível de ocupação da mídia, você precisa entender a questão global. Você sabe o que faz uma agência checadora de fato? Você sabe que se hoje uma notícia for publicada aqui no Estadão que contrariar a International Fact Checking Network, essa notícia ela deixa de ser veiculada imediatamente no mundo inteiro? Vocês sabem que existe isso, International Fact Checking Network, uma rede de checadores de fato que determinam o que é verdade ou não para o Flávio Dino poder correr e o Xandão poderem correr atrás daqueles que não se conformam com a verdade? Você sabe que isso é financiado por um grupo de bilionários? Vocês sabem que você tem 3 fundos de investimento que controlam quase 80% das empresas no S&P 500 nos Estados Unidos? Você sabe que boa parte da mídia hoje é financiada pela China? Você sabe o quanto que os chineses financiam das universidades americanas? Você sabe que as ideias financiadas pelas universidades americanas também depois chegam nas universidades brasileiras? Quase que copiadas e coladas? É isso que você precisa entender como é que funciona o mundo, senão você vai ficar jogando na Série C. Essa semana é a última semana da minha última turma do curso Fim da América. Eu não creio que teremos outras turmas no ano que vem. A formação completa. Depois, quem entrar, entrou. Quem não entrar, entrou. O curso ainda está em curso. Né? O curso ainda está em curso, ainda está em andamento. Eu ainda estou escrevendo aula, ainda estou gravando aula, ainda estou fazendo entrevista. Você não está chegando no final da festa. Você vai ter 5 anos para fazer o curso. Tudo em português. Vai participar do grupo. Tem 2.000 pessoas no grupo do Telegram, praticamente, sei lá, 1.000 e centenas de pessoas que trocam ideias, enviam notícias. Você vai fazer parte de uma comunidade de elite. Nós somos mais de 5.300 e poucos alunos. Então, entra no link aqui, é só essa semana se encerra, www.fimdaamerica.com. As inscrições, você vai ter 35% usando o cupom SUPREMO. 35% de desconto. É o que dá, e se você for meu apoiador do lucro, 50% de desconto. É o que eu consigo. E é a forma de você apoiar meu trabalho. Eu só tenho conhecimento para oferecer. Se você tem fome e sede de conhecimento, esse é o curso para você. Apoie o meu trabalho e tenha uma formação que você não terá em lugar nenhum. Dá de presente, compra de presente de Natal. Enfim,